Livro Canal da Graça de Deus, Pedro Dong, capítulo 3. Tema desta semana: encher-se do Espírito para o viver humano normal. Parte 1. Meta de hoje: leitura das páginas 31 a 33. Deus deseja salvar o homem. Os capítulos anteriores mostraram como o rio da graça flui no livro de Efésios e em toda a Bíblia. Passamos a entender que o versículo 3º do primeiro capítulo dessa epístola se refere à graça que Deus deseja levar até o homem, o qual havia sido impedido de ter acesso à árvore da vida e expulso do jardim do Éden. O fato de o rio que flui do Éden se dividir em 4 braços nos mostra o desejo de Deus de salvar o homem, ainda que este se tenha desconectado dele. Esse desejo foi manifestado com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que sofreu nas mãos dos próprios homens que veio salvar, sendo perseguido e morto pela pior condenação da época, a morte de cruz. Ele sofreu tudo isso para realizar a eterna redenção por nós. Além disso, quando Deus o ressuscitou dentre os mortos, também o fez Senhor e Cristo, gerando o homem Jesus como o Filho de Deus. Desde então, Jesus Cristo não é apenas o Filho unigênito de Deus, mas seu Filho primogênito, pois Deus deseja salvar muitos homens e também torná-los seus filhos. O rio da graça precisa fluir de nosso interior. Foi assim que Jesus Cristo veio à Terra e alcançou o homem como a fonte da vida, como a fonte da graça, tornando-se o Espírito. 1 Coríntios 15:45. O Espírito hoje é o rio da graça que chega a todo homem que crê em Jesus Cristo. Jesus morreu, mas na ressurreição foi glorificado, e na glorificação se tornou o Espírito. É isso que está registrado no Evangelho de João. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. João capítulo 7, versículo do 37 ao 39. Essa é a promessa de que o rio nos alcança quando cremos no Senhor. Veja que maravilhoso! O homem não precisa pagar penitência pelos erros que cometeu. Basta confessar seus pecados e crer em Jesus. Ao confessar com a boca que Jesus é seu Senhor, o homem é salvo pela fé e o rio da graça que flui do jardim do Éden entra nele. Dessa forma, todos nós que cremos nos tornamos canais desse rio, não apenas para receber a graça, mas também levá-las a outros. Não podemos ser como o mar morto, que apenas recebe água e não flui para outro lugar. O mar morto não possui peixes e nele não cresce nenhuma vida. Portanto, nós não podemos ficar na igreja apenas recebendo a palavra, recebendo a graça e esperando sempre ter a graça do Senhor sem levá-la a outros. Não, nós somos canais para receber a graça e deixá-la fluir para os outros, pois no dia em que cremos no Senhor Jesus, rios de água vivas entraram em nós para fluir de nós. Jesus já foi crucificado, Deus já o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou. Cristo se tornou o Espírito da realidade, o outro Consolador que o Pai prometeu dar-nos e que entra em quem nele crê, ou seja, ele tornou-se o rio de água viva que flui de nós. Por receber tanta graça, precisamos ser esses canais. Não retenha a graça para você. Vá às ruas e pregue o Evangelho. Mesmo no dia a dia, ao ir à padaria ou ao posto de gasolina, você pode ser esse canal que leva a graça para outras pessoas. Basta romper a timidez e deixar escapar a frase: posso orar por você? Certamente Deus já preparou o coração daqueles que dirão sim, e são pessoas que estarão ávidas por receber o rio da graça. Quando o rio da graça flui por meio de você, mais da graça de Deus é constituída em você.